Capítulo 2 Dentro de uma nave de reconhecimento venusiana. Pouco depois nossa chegada, Orton se virou e entrou na nave, fazendo-me sinal para juntar-me a ele. Fircon e Ramu imediatamente nos seguiram. Como já afirmei, a nave estava pousada no chão, e apenas um pequeno passo foi necessário para entrar nela. Apesar de que, ao chegar perto da nave que aguardava, eu já imaginava isso. Enquanto eu dava uma primeira olhada rápida ao redor, eu me perguntava se o objetivo deles era meramente me mostrar a que se parecia o interior de uma nave deste tipo, ou até ousaria esperar se eles pensariam em me levar em uma viagem pelo espaço. Nós fomos diretamente para o único compartimento tipo cabine através de uma porta alta o suficiente para permitir passar Ramu, o grande saturniano, e para que entrasse sem se curvar. Sendo ele o último a entrar na cabine de pilotagem, a porta se fechou silenciosamente. Eu estava percebendo um fraco zumbido muito leve que parecia vir do assoalho e de uma bobina pesada que parecia ser construída no topo da parede circular. Quando o zumbido começou, esta bobina se iluminou em vermelho brilhante, mas sem emitir nenhum calor. Eu me lembrei de que eu tinha notado essa tal bobina brilhante na nave do meu primeiro contato. Mas, naquela ocasião, ela havia emitido diversas cores, vermelho, azul e verde, como um prisma na luz do sol. Eu não sabia para onde olhar primeiro. Fiquei maravilhado de novo na forma inacreditável como eram capazes de encaixar as peças em conjunto para que as junções ficassem imperceptíveis. Assim como eu tinha sido incapazes de encontrar qualquer vestígio de uma porta de entrada na nave de meu primeiro encontro, agora não se via nenhum sinal da porta por onde havíamos entrado, apenas o que parecia ser só uma parede sólida. Tudo parecia acontecer simultaneamente. O fechamento da porta, a suave zumbido como de um enxame de abelhas, o brilho da bobina que serpenteava por detrás da parede e o aumento da luz no interior do aparelho. Era tudo tão emocionante que eu era obrigado a me segurar firme com a mão, a fim de me concentrar em cada coisa que eu via. Eu queria deixar esta nave com uma imagem clara de tudo, a fim de poder dar satisfação lucidamente do que eu estava vendo. Eu estimava o diâmetro interior da cabine em torno de aproximadamente 6 metros. Um pilar de cerca de 60 centímetros de diâmetro se estendia para baixo a partir do topo da cúpula para o centro do chão. Mais tarde, foi-me dito que este era o polo magnético da nave, por meio do qual eles usavam as forças da natureza para fins de propulsão, mas não explicaram como isso era feito. A parte superior do pilar, explicou Fircon, é normalmente positiva, enquanto que a parte inferior, a qual você pode notar que desce até o chão, é negativa. Mas, quando necessário, esses polos podem ser revertidos simplesmente pressionando um botão. Eu reparei que ao menos 1,80 metros da parte central do chão eram ocupados por uma lente redonda e transparente pelo centro da qual passava o polo magnético. Nos lados opostos desta enorme lente, perto da borda, estavam 2 pequenos bancos confortáveis e curvados para seguir a circunferência. Fui convidado a sentar-me num desses e Fircon se sentou ao meu lado para explicar o que estava acontecendo. Ramu se sentou no banco oposto, enquanto Orton ia para os painéis de controle. Estes estavam localizados contra a parede exterior entre os 2 bancos, exatamente no lado oposto à porta de entrada da nave agora invisível. Quando estávamos sentados, um pequeno bar flexível se colocou entre nós. Ele era feito ou recoberto por um material parecendo borracha macia. Sua finalidade era óbvia. Era um dispositivo de segurança simples para evitar a queda para frente ou perder equilíbrio. E Fircon explicou, às vezes, quando uma nave está fortemente ancorada ao chão, uma sacudida é necessária para quebrar o contato com a terra. Embora isso não acontece muito frequentemente, estamos sempre preparados. Ele sorriu e acrescentou, é exatamente o mesmo princípio dos cintos de segurança de seus próprios aviões. Era ainda difícil acreditar que algo tão maravilhoso estava realmente acontecendo comigo. Desde o meu primeiro encontro com o venusiano, depois que ele tinha partido e me deixando com uma indescritível sensação de perda e com um desejo de ir com ele, não perdi a esperança e sonhei que um dia um tal privilégio poderia me ser permitido. Agora que se tornava certo que estávamos nos preparando para uma viagem ao espaço, eu mal podia conter a minha alegria. Eu me lembrava a todo momento que eu tinha que memorizar tudo o que eu veria e aprendesse, para que eu pudesse compartilhar minha experiência com os outros. Esta nave, continuou Fircon, foi construída para uma tripulação de 2 homens, ou 3, no máximo. Mas, em uma emergência, um número muito maior poderá lotá-lo e com segurança. No entanto,
Isto, em geral, não é frequente. Ele não explicou mais do que isso e eu me perguntava se num caso de emergência ele gostaria de falar de uma missão de resgate ou se outra nave estivesse em apuros. Eu estava tão impressionado por esta primeira visão, com os resultados surpreendentes graças a seus conhecimentos científicos, que era quase impossível imaginar um acidente de qualquer tipo. Eu tinha que lembrar a mim mesmo que, afinal, eles também são seres humanos e, não importaria o quanto mais avançados tecnologicamente eles estivessem, também estariam sujeitos a erros e vicissitudes. Mudei minha atenção em seguida para os gráficos e mapas que cobriam as paredes por cerca de 1 metro de cada lado da porta, a qual eu não conseguia mais ver e que se estendia do chão ao teto. Os gráficos e mapas eram fascinantes, totalmente diferentes de tudo que eu tinha visto na Terra, e eu tentei adivinhar seus propósitos. Não havia agulhas ou mostradores, mas flashes de alteração de cores e intensidades. Algumas delas eram como linhas se movendo em toda a superfície de um mapa. Algumas se moviam para cima e para baixo, outras se entrecruzavam, enquanto outras ainda tomavam formas geométricas. Os significados e funções daquilo não me foram explicadas, e eu aliás duvido que pudesse ter entendido completamente. Mas percebi que todos os meus 3 companheiros estavam alertas para as mudanças que aí ocorriam. Tive a impressão de que os instrumentos indicavam, entre outras coisas, a direção da viagem, a aproximação de qualquer outro objeto, bem como as condições atmosféricas. A parede, a uma distância de cerca de 3 metros diretamente atrás dos bancos em que estávamos sentados, parecia ser sólida e branca, enquanto aquelas opostas à porta de entrada comportavam outros gráficos que, apesar de semelhantes àqueles já descritos, diferiam em certos detalhes. Os instrumentos de bordo do piloto eram diferentes de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. A melhor comparação que posso fornecer é que aquilo se assemelhava muito a um órgão. Mas, em vez de teclas, havia fileiras de botões. Pequenas luzes brilhavam diretamente sobre eles, de modo que cada uma iluminava 5 botões de uma vez. Tanto quanto posso me lembrar, havia 6 fileiras destes botões, cada fileira com cerca de 1,80 metros de comprimento. Em frente desta mesa de controles estava o assento do piloto, muito semelhante aos bancos em que o restante de nós estávamos sentados. Bem perto deste banco, convenientemente localizado para fácil utilização do piloto, havia um instrumento peculiar conectado diretamente ao polo magnético central. Fircon corroborou com meu palpite não expressado quanto ao seu uso, dizendo: sim, isso é um periscópio, algo como aqueles utilizados em seus submarinos. À medida que eu olhava as luzes variáveis piscando na superfície dos mapas e gráficos de parede, ora aumentando, ora diminuindo em intensidade, tornou-se para mim bastante claro porque estas naves translúcidas são tão frequentemente descritas com alternâncias de cor à medida que se movem em nossos céus. Mas outros fatores contribuem para isso. Muitas das alterações de cor e das coroas luminosas que frequentemente envolvem os discos são o resultado de intensidades diferentes de energia que irradiam da nave para a atmosfera, e tornando seu entorno luminoso por um processo algo semelhante ao da ionização. Dentro desta nave não havia um único canto escuro. Eu não conseguia ver por onde a luz estava entrando. Ela parecia permear cada cavidade e canto com um leve brilho agradável. Não há maneira de descrever esta luz exatamente. Não era branca, nem azul, nem era de qualquer cor que eu pudesse nomear. Em vez disso, parecia consistir de uma mistura suave de todas as cores, embora de tempos em tempos eu tinha a impressão que alguma cor ou outra parecia predominar. Eu estava tão absorto em tentar resolver este mistério, e ao mesmo tempo para ver e absorver todos os detalhes dessa surpreendente pequena nave que eu estava completamente desapercebido que nós já havíamos decolado, apesar de eu de repente registrar uma ligeira sensação de movimento. Mas não houve nenhuma sensação de aceleração enorme, nem de mudanças na pressão e altitude, como seria o caso num de nossos aviões com menos da metade da velocidade. Nem mesmo sentimos qualquer sacudida ao deixar o solo. Eu tinha uma impressão de solidez tremenda e suavidade, com menor sensação de movimento do que da viagem imperceptível da própria Terra, uma vez que gira em torno do Sol a 30 km por segundo. Outros que tiveram o privilégio de andar nesses discos também foram pegos pela mesma sensação de movimento, ou melhor, a falta quase total do mesmo. Mas o fato é que, com tantas maravilhas aglomeradas em minha consciência, só mais tarde, depois que eu estava de volta à Terra revendo experiências vividas durante a noite em minha própria mente, é que eu pude começar a classificá-las.
Minha atenção foi agora chamada para a grande lente aos meus pés. Uma visão surpreendente entrou pelos meus olhos. Nós parecíamos sobrevoar os telhados das casas de uma cidade pequena. Eu podia identificar objetos como se nós estivéssemos não mais de 30 metros acima do solo. Me explicaram que na verdade nós estávamos a uns bons 4 quilômetros de altura e que continuávamos a subir. Este dispositivo óptico tem poder de ampliação que pessoas podem ser vistas e estudadas uma a uma, se assim o desejássemos, mesmo quando a nave estivesse a muitos quilômetros de altura e fora da vista. O polo magnético central tem uma dupla função, explicou meu companheiro de banco. Além de fornecer a maior parte da energia para o voo, ele também serve como um poderoso telescópio com uma extremidade apontada para cima para ver o céu através da cúpula, e a outra apontando para baixo para inspecionar a terra abaixo através do chão. As imagens são projetadas através dele para as duas lentes grandes no chão e no teto, como você pode ver. Ele não explicou se isso era feito eletronicamente ou por outros meios. Suas ampliações podem ser variadas à vontade, e eu imagino que havia mais do que um simples sistema óptico como nós conhecemos na Terra. Olhei para cima, para a cúpula translúcida. No céu claro de minha casa na montanha, as estrelas sempre pareciam tão perto que a gente poderia crer tocá-las, mas vistas através desta lente no teto pareciam realmente estarem em cima de nós. Como eu alternava entre assistir às maravilhas do céu e às da terra abaixo de nós, notei 4 cabos que pareciam correr através da lente do chão, ou imediatamente abaixo, e juntarem-se ao mastro central em forma de cruz. O marciano, observando a minha mudança de interesse, explicou: 3 desses cabos levam energia do polo magnético para as 3 bolas por baixo da nave, que, como você tem visto, são por vezes utilizados como trem de pouso. Estas bolas são ocas e, embora elas possam ser baixadas para um pouso de emergência e recolhidas quando em voo, o seu objetivo mais importante é como condensadores de eletricidade estática, a qual é enviada para o polo magnético. Esta energia está presente por toda parte no universo. Uma de suas manifestações naturais, mas bem concentrado, é exibido como um raio. O 4º cabo, continuou ele, estende-se desde o polo para os 2 periscópios, usados como instrumentos, um situado ao lado do assento do piloto e outro diretamente atrás de seu assento, mas perto da borda da lente central, como você pode ver. Estes instrumentos são verdadeiros ramais do sistema óptico principal, e permitem ao piloto ver tudo o que está acontecendo sem deixar sua cadeira. Eles podem ser ligados e desligados, ou ajustados à vontade, de tal modo que ambos os membros da tripulação podem ter uso pleno do telescópio sem interferir um com o outro. Todo o maquinário estava sob o piso deste compartimento, e debaixo da borda externa, como se vê claramente na fotografia desta nave de reconhecimento. Eu realmente não via de fato nenhuma máquina, mas me foi mostrado um quarto muito pequeno, que servia tanto como uma entrada para o compartimento que continha as máquinas, e como uma oficina para reparos de emergência. Aqui havia uma forja pequena e poucos armários para armazenagem nos quais, eu deduzi que eram mantidas as ferramentas e materiais necessários. Foi enquanto eu estava olhando através da porta desta sala que o piloto disse: esteja preparado para o pouso. Estamos perto da nossa nave-mãe. Eu não conseguia acreditar. Parecia que apenas alguns minutos tinham se passado depois que tínhamos entrado na nave. Apenas por pouco tempo a parede atrás do banco sobre o qual nós estávamos sentados pareceu sólida. Agora, um buraco redondo começara a aparecer. Eu assisti com espanto enquanto a abertura continuava a aumentar como o diafragma de uma câmera. Logo, uma janela de uns 50 centímetros de diâmetro apareceu. Isto, então, explicava as janelas nas minhas fotografias de discos voadores, das quais até agora eu não tinha visto nenhum sinal. Da mesma forma como a porta pela qual tínhamos entrado, elas se dissimulavam tão perfeitamente a ponto de serem indetectáveis quando fechadas. Lembrando o que minhas fotos tinham mostrado, eu pensei que deveria haver 4 vigias de cada lado, perfazendo um total de 8. Isso é correto, assentiu Orton confirmando, e ao toque de um botão pode-se abrir todas elas ou isoladamente, e, claro, fechá-las da mesma forma. Enquanto o piloto nos alertava para nossa aterragem iminente, o marciano disse: você ficará interessado em assistir a isto. Na perspectiva de realmente aterrar em uma nave-mãe, minha emoção cresceu a um ponto impossível de descrever. Lutando por compostura, minha mente se concentrava na questão de onde a nave-mãe estava à espera, e de que maneira poderíamos fazer a aterrissagem.
Instantaneamente Orton respondeu às duas perguntas que eu não tinha falado. Esta é a mesma grande nave-mãe que deixou em alerta você e a seu grupo no deserto no ano passado no nosso primeiro encontro. Ela nos esperou aqui e está no momento a 12 quilômetros acima de sua terra. Olhe bem e você vai ver como estas pequenas naves entram e aterrissam em seus transportadores. Fascinado, eu olhei para fora através dos vigias. Lá, abaixo, pude ver uma gigantesca sombra negra, imóvel. À medida que nos aproximávamos, sua enorme massa parecia se estender quase a perder de vista, e eu pude ver seus enormes flancos curvos. Lentamente, muito lentamente, nos aproximamos até que estivemos quase em cima da grande transportadora. Eu não fiquei surpreso quando meu companheiro me disse que ela tinha cerca de 45 metros de diâmetro e cerca de 600 metros de comprimento. O espetáculo da nave transportadora gigantesca em forma de charuto, pendente e imóvel na estratosfera, nunca se apagará de minha memória.